Oi, gente, aqui é a Luísa. Hoje no nosso Pod Redes a gente vai falar um pouquinho sobre a camada de internet no TCP/IP. Eu sou o Matheus Souza e agora eu vou falar um pouco sobre a função da camada internet, da TCP/IP. A função dessa camada é transmitir um pacote independente para qualquer rede que viaja para o destino. Inclui o IP, o ICMP e o ARP, como o formato de pacote padrão para a camada. Olá pessoal, aqui quem está falando é o Felipe e vou estar falando um pouco sobre a operacionalização da camada de rede. A camada de rede é responsável por prover conectividade ao computador e selecionar caminhos para que os pacotes de dados possam trafegar. Isso é feito através do roteamento. O motivo para que a conectividade possa ocorrer tem relação com o IP. O endereço IP permite que o dispositivo possa se conectar em uma mesma rede ou em redes diferentes. Cada dispositivo em uma rede deve ter uma definição única. Na camada de rede, os pacotes são identificados através de um endereço de origem e de destino. O endereço IP possui 32 bits, porém também é representado de uma forma decimal, com pontos para que facilite o entendimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais protocolos da nossa camada. Dentro dela, nós temos o protocolo IP, que é o protocolo de roteamento responsável pelo endereçamento de IP, encaminhamento e a fragmentação e remontagem dos pacotes. Temos o ARP, que é o protocolo de resolução de endereços, que é responsável pela descoberta dos endereços da camada de acesso à rede, como o endereçamento de hardwares associado a um determinado acesso de internet. Temos o ICMP, que é o protocolo de controle de mensagens para a internet. O ICMP é responsável por fornecer funções de diagnóstico e relatar erros durante uma entrega mal sucedida de pacotes IP. Também temos o IGMP, que é o protocolo de gerenciamento de internet por grupos. Ele é responsável pela gestão de grupos de IP multidestino. Nesta camada, o IP adiciona um cabeçalho aos pacotes, tornando-se conhecida como endereço de IP. Falando de IP, eu vou falar um pouquinho sobre IPv4 e IPv6. IPv4 é a primeira versão de IP que surgiu no mercado, lançada em 1983. Essa é ainda mais conhecida por detectar dispositivos de uma rede. No geral, o IPv4 é composto por 4 conjuntos de números, de 0 a 255, que são separados por pontos. Na década de 80, o IPv4 utilizava de um endereço de 32 bits, capaz de fornecer cerca de 4,3 bilhões de endereços únicos. Já o IPv6 é uma versão mais recente do protocolo IP, apresentado no mercado na década de 90. Os endereços IP são compostos por 8 grupos de 4 dígitos, que são separados pelo sinal de 2 pontos. A composição do IPv6 usa um endereçamento de 128 bits, com capacidade para criar 1028 vezes mais endereços IP com comparação ao IPv4, solucionando o problema que estava começando a surgir. O IPv6 foi projetado para criptografar de ponta a ponta. Na prática, isso significa uma redução nos ataques de tipo man-in-media, que acontece quando o acesso do usuário é interceptado no meio do caminho. Também temos os protocolos não roteáveis, que é um protocolo que não pode ser encaminhado por roteadores. Alguns exemplos desses protocolos não roteáveis são os DECLATs, o NetBIOS ou o NetBIOS. Eu vou falar sobre a identificação da camada. O protocolo IP, base da estrutura de comunicação da internet, é um protocolo baseado no paradigma de chaveamento de pacotes, Packet Switching. Os protocolos TCP/IP podem ser utilizados sobre qualquer estrutura de rede, seja ela simples, como uma ligação ponto a ponto, ou uma rede de pacotes complexa. Agora falando um pouco sobre os equipamentos são switches Layer 3, roteadores e todos os equipamentos que podem ser conectados a uma rede internet. Dentro do TCP/IP, nós temos uma rota padrão, Default Route, também conhecida como TRAIL de último recurso. É a rota que pode ser utilizada por um roteador quando não há nenhuma outra rota conhecida existente para o endereço de destino de um pacote IP.
Rota estática é quando o administrador do sistema coloca uma entrada manualmente na tabela de roteamento de um roteador, ensinando como ele alcança uma determinada rede. Vou falar também sobre o que é uma rede stub. É uma única conexão ao ISP com um único caminho de saída. É comumente chamada de rede stub, e para que uma rede stub possua a capacidade de tolerar falhas na sua conexão lógica e física ao seu provedor, é necessário redundância em enlaces físicos. O encapsulamento. O encapsulamento consiste na junção das informações do protocolo e possibilita que essas informações trafeguem corretamente pela rede. Cada vez que o pacote de dados desce ou sobe, ele recebe cabeçalhos, bits colocados no início da mensagem, e outras informações que são essenciais para a interpretação na camada que ele irá trafegar. Segurança. A segurança de rede é o conjunto de estratégias, processos e tecnologias desenvolvidos para proteger a rede de uma empresa contra danos e acesso não autorizado. Ameaças típicas contra dados e infraestrutura de rede incluem hackers, malware e vírus. Todos eles podem tentar acessar, modificar ou invadir uma rede. Uma das principais prioridades da segurança de rede é controlar o acesso e impedir que essas ameaças invadam e se propagam por toda a rede. Várias linhas de defesa protegem uma rede no perímetro e gerenciam não apenas o acesso a uma rede por usuários autorizados, mas também dispositivos e dados. Um firewall, que pode ser hardware ou software, é outra linha principal de defesa e separa a rede de outras redes não confiáveis como a internet. Já a relação que nós temos entre a TCP/IP e a OSI é que a TCP/IP é a parte mais prática, onde inserimos nas máquinas e botamos em prática tudo o que aqui falamos. Já a OSI é a base mais teórica, onde se utiliza de base para qualquer fins desta camada. Então, pessoal, o Pod Redes chegou ao fim. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.